As flores estão presentes nos momentos mais felizes da vida. Elas estão nos aniversários, nas festas, no início de romances e até na formalização deles. Mas as flores também estão em momentos tristes e locais de dor, como funerais e cemitérios. As flores têm essa capacidade de transformar qualquer ambiente, deixando ele mais bonito esteticamente e trazendo aquela sensação de aconchego. As flores geralmente são associadas ao amor, a momentos e ocasiões especiais, mas elas também possuem um papel muito importante na manutenção da vida no nosso planeta. Um mundo sem flores sofreria com impactos sérios na sua biodiversidade, na sua fauna, na agricultura e até na qualidade dos alimentos que nós consumimos. Com o advento da floração, da possibilidade de uma planta produzir flores, surgiu a polinização, porque para uma planta de flores produzir suas sementes, ela precisaria necessariamente receber o pólen de uma outra flor ou às vezes da mesma flor. Então, nessa situação, houve uma explosão de espécies. A polinização é o processo biológico das flores, onde o pólen é transportado das estruturas masculinas de uma flor para as partes femininas, seja dentro da mesma planta ou de plantas diferentes. Esse processo reprodutivo das flores acontece através do vento, da água ou por meio de animais. E os insetos, as borboletas, os morcegos, os animais em geral, as aves, como todo mundo pensa no beija-flor, eles são vetores da polinização. Eles vão até uma flor, pegam o pólen de uma flor, carregam até uma outra flor onde é depositado aquele pólen e é aí que é feito o cruzamento. Então vamos imaginar, uma abelha pode, num voo de um dia, pode voar 15 quilômetros, tá? Ela pode pegar o pólen de uma flor de 15 quilômetros de distância e trazer para uma flor a essa distância. Plantas que jamais se encontrariam, que jamais teriam a possibilidade de se fecundar uma a outra, você tem essa possibilidade. A maior parte das plantas utilizadas para a produção de alimentos no Brasil depende da polinização realizada por animais. A polinização das flores é tão importante que, sem ela, o mundo inteiro sofreria com uma crise alimentar. Os grãos todos são sementes e todos eles são obtidos a partir de polinização. Tá? Então, sem polinização, imediatamente o mundo ficaria sem grãos. Tá? Não existiria milho, não existiria trigo, não existiria feijão, não existiria arroz. A gente também consome muito produção animal, né? Mas os grãos também são muito usados para alimentar os animais. Ou seja, sem a polinização a gente estaria em maus lençóis. As flores possuem sua relevância para o equilíbrio da vida. E o consumo delas vem crescendo a cada ano. No Brasil, o mercado de flores e plantas ornamentais cresceu 15% em 2021, movimentando quase 11 bilhões de reais. Atualmente existem 8 mil produtores de flores que cultivam mais de 2.500 espécies. Esse crescimento no Brasil e no mundo pode refletir na preservação e na diversidade de flores no planeta. O Brasil deve consumir 1,5 kg, 2 kg de flor de corte por ano por habitante. Esse próprio crescimento do setor já é mais ou menos uma garantia dessa preservação das espécies. Por quê? Todo mundo produz porque vende. Então o comércio acaba que se transformou num impulsionador dessa diversidade. Todo mundo quer ter o seu jardim, quer comprar uma muda, quer plantar. E isso já virou assim um costume brasileiro. Além da preservação, a criação e cultivo de flores como plantas de estimação pode trazer muitos benefícios para o ser humano, pois elas podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Elas estimulam a criatividade e também purificam o ar e resfriam o ambiente onde elas estão. Mas antes de criar flores, é necessário tomar alguns cuidados para mantê-las sempre vivas e saudáveis. As pessoas compram uma planta que precisa regar uma vez por semana, elas regam todo dia. Elas matam por excesso d'água, por exemplo. As pessoas compram uma planta que gosta de muita luz, elas colocam dentro de casa. A planta não vai dar certo. Então, o melhor é estudar um pouquinho, entender um pouco melhor, começar por uma planta fácil, tá? E você tem a chance de aprender alguma coisa. Então a gente precisa tomar esses cuidados, entender a planta que a gente quer e ver se nós temos condições de fornecer para ela as condições mínimas que elas têm para viver.